Oi, gente, bem-vindos ao Portal Qualificação. Hoje eu estou aqui com o Heleno Costa Júnior, ele é CEO do CBA, do Consórcio Brasileiro de Acreditação, e nós vamos conversar sobre a metodologia da Joint Commission Internacional. Heleno, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aí da nossa série de entrevistas sobre a acreditação aí, nosso tão sofrido sistema de saúde brasileiro. Por favor, queria que você se apresentasse e começasse a contar para a gente um pouquinho como é que a Joint Commission chegou aqui no Brasil. Ok, Carolina, um grande prazer estar aqui com vocês, ter essa conversa acerca desse tema. É sempre importante a gente poder esclarecer algumas questões e também falar um pouco da atualização que vai acontecendo de tempos em tempos, né? Então, atualmente eu estou como CEO, superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação, e, na verdade, estou aqui desde a fundação do CBA, lá em 1998, portanto, já vamos mais de 3 anos desse trabalho. Eu tive a graduação na área de enfermagem aqui pela Federal do Rio de Janeiro, mas depois fui avançando um tanto nessa formação na área de gestão, de administração, e então, nesse período, me deparei, né, com um grupo que estava, inclusive, organizando uma visita à Joint Commission americana, né, na verdade, não existia ainda a internacional, e eu pude me inserir nesse grupo. Foi quando, então, se teve toda a perspectiva e a possibilidade de trazer a metodologia para o Brasil. A ideia foi, então, desde aquela ocasião, criar uma espécie de parceria, uma espécie de um acordo, onde se constituiria, então, uma entidade aqui nacional, e, no caso, foi a definição do Consórcio Brasileiro de Acreditação, e, a partir daí, ainda a negociação com a Joint Commission americana, se começou a desenvolver padrões, na época ainda, que seriam adaptados ao Brasil, mas em 99 a própria Joint Commission americana decidiu por criar a subsidiária internacional, e por isso o nome Joint Commission International, né, porque trabalha fora dos Estados Unidos, e houve então essa conjunção de momentos, né, e de possibilidades, e foi assim que a metodologia foi trazida para o Brasil, e esse acordo permanece até hoje, em termos de sermos no Brasil o representante, o parceiro de negócios da JCI com essa metodologia específica. Legal. E quando a metodologia da Joint Commission Internacional veio para o Brasil, houve algum tipo de adaptação para a realidade brasileira? Como é que funcionou? Como é que funciona até hoje, né? Esse conjunto de padrões aí? Isso. Sim, na primeira etapa, como eu disse, como não havia ainda o braço internacional, a ideia foi poder construir, a partir dos padrões americanos, uma perspectiva de adaptação para os padrões que seriam nacionais, né? Houve muita discussão, porque naquele momento a Joint Commission também já havia deixado aquela lógica de acreditações por níveis, né? E foi introduzido o fato de padrões para os quais as instituições seriam acreditadas ou teriam acreditação negada mediante uma avaliação. Essa era a lógica, né? E se estabelecendo o período único de 3 anos para reacreditação. Então, foi uma discussão bastante difícil você imaginar que naquela ocasião, em 98, né, se hoje a gente ainda tem problemas em relação à questão de qualidade, nem se falava tanto a palavra segurança, né, do paciente, mas muito a questão da qualidade, de colocar padrões, né, de perfil americano aqui no Brasil. Mas a gente entendeu que era também um desafio mais positivo do ponto de vista de proposta, de fato, de melhorias. Então, o grupo decidiu que sim, e aí, em 99, como eu disse, foi criada a subsidiária e já trouxeram, então, padrões elaborados para nível internacional, que facilitou
O que nós fizemos, então, foi aderir ao manual internacional, né, da JCI, facilitando o nosso trabalho, e nós fomos, então, treinados em relação a esse novo manual. Então, os padrões são padrões de aplicação para acreditação, sim ou não, não existem níveis de acreditação, e independente, todas as instituições são reacreditadas a cada 3 anos. Né? Só lembrando que existem padrões para hospitais, para ambulatórios, para atenção primária, para atenção domiciliar, para cuidados prolongados e para transportes médicos como perfis de instituições. Todos disponíveis para serem aplicados em instituições brasileiras atualmente, certo? Certo, exatamente. Inclusive, uma questão que também se resolveu ao longo do tempo foi que agora nós, CBA, somos os responsáveis pela tradução para o português, né? O português brasileiro, como eles chamam lá, porque também tem trabalho em Portugal. Né? Então é diferente, né, a linguagem. Então, antes era uma empresa internacional que fazia isso, mas causava um problema do ponto de vista de termos, terminologia, de contexto, inclusive, e agora somos nós mesmos que fazemos as traduções de todos os manuais. Agora, por exemplo, 1º de abril sai uma nova edição do Manual para Atenção Domiciliar. Então, o manual já está em fase final de tradução e fica pronto aí antes da data de vigência, que vai ser 1º de abril de 2022. Muito bom. E, atualmente, qual é o número de organizações brasileiras que são acreditadas pela Joint Commission Internacional? Isso, ainda é um número, né? Se a gente pensar no total de acreditações, já é um número ainda, né, longe da gente alcançar algum universo representativo. Hoje nós temos, no total, no Brasil, 62 instituições acreditadas, né? A maioria delas, 41, são hospitais. No segundo nível vem ambulatórios, depois vem, então, domiciliar, transporte e outras categorias. Então, a gente tem um universo gigantesco aí para avançar, mas, para você ter uma ideia, já agora, em 2021, esse número de novos participantes, né, dentro do programa de JCI cresceu quase 50%. Então, a perspectiva agora para 2022 e 2023, porque isso leva um tempo, né, o trabalho, é da gente ampliar pelo menos esse número aí em mais 40%, 45%. Muito legal. Que bom. É sempre bom ouvir isso, né? Exato. E quando uma organização escolhe a Joint Commission para trabalhar como a sua metodologia de acreditação, e ela olha para aquele manual cheio de padrões e requisitos e exigências, 100% daqueles requisitos precisam ser atendidos para que ele seja considerado uma organização acreditada, ou existe um percentual, né? Eu tenho que não ter nenhuma falhinha para ser acreditado? Como é que funciona? Não, é verdade, né? A gente também um outro esclarecimento, talvez que o mercado não saiba bastante, né, na forma prática, é que no acordo nosso de cooperação de negócios com a JCI, a Joint Commission International, nós somos responsáveis por todo o processo de educação, de preparação e também da manutenção ao longo dos 3 anos. A manutenção não é obrigatória, ela é facultativa, a instituição assim decide. Mas, por exemplo, se hoje uma instituição manda um e-mail para a JCI nos Estados Unidos solicitando a entrada, ela vai, na verdade, responder, nos referenciando para esse trabalho. Legal. As avaliações propriamente ditas de acreditação, de reacreditação ou outras intermediárias, por exemplo, por motivo de eventos sentinela, eventos adversos, são todas da equipe da JCI. Uma coisa que foi muito boa também em todo esse processo de aproximação é que a JCI hoje tem um conjunto de avaliadores brasileiros, né? Alguns deles, na verdade, progrediram da nossa equipe, mas já outros foram
tratados diretamente e são contratados JCI. Então, nós não temos nenhuma relação de trabalho com eles, né? Nem eles também conosco, em nenhuma etapa do trabalho, justamente para garantir a imparcialidade, né? A confiabilidade, a clareza do processo. Agora, obviamente que quando a gente apresenta o manual, na primeira vez vem aquele susto, aquele espanto, né? Porque alguns requisitos são, inclusive, muito culturalmente ainda difíceis no Brasil, né? Se a gente for falar, por exemplo, da avaliação do corpo médico, né? De cada médico, do membro da equipe, do ponto de vista, né, de uma análise regular, isso também é um problema. Mas, de fato, você tem razão, não é 100%, né? Nada é 100%, porque senão tornaria, inclusive, o processo inviável do ponto de vista de aplicabilidade. Qual é a proposta? É que haja, na verdade, uma aproximação do maior número possível de conformidades e existem um conjunto de regras, são 5 regras que a JCI aplica, 3 primeiras delas vêm em relação à pontuação dos padrões, então cada padrão tem requisitos que a gente chama de elementos de mensuração. Dentro disso vai uma pontuação, que podem ser 3 possíveis. Conformidade total, ele recebe 10, conformidade parcial, ele recebe 5, e não conformidade, ele recebe 0. Tá? Então, depois o sistema faz uma análise, são mais de 1.000, se a gente for falar do manual hospitalar, são mais de 1.000, cerca de 1.200 requisitos, então o sistema faz uma pontuação. A questão é que o hospital tem que ter, no final, uma média geral de 9,8. Então, se você começa a ter muito 0,5, 0,5, obviamente que isso te traz um problema. E a outra regra, por exemplo, é que nas metas internacionais de segurança, que atualmente permanecem 6 metas internacionais, nenhum elemento pode ter nota 0. Por quê? Porque já são, na verdade, né, taxadas como goals, como metas, e, portanto, só é permitido parcial conformidade. E a última regra, a quinta, é o fato do hospital estar dentro de uma média geral global no mundo. Por quê? Não é possível que existam desníveis do ponto de vista de esforço do trabalho dos hospitais em relação ao mesmo manual. Então, essa foi uma regra muito interessante que o Comitê de Padrões criou, e hoje você tem o equilíbrio para dizer os hospitais brasileiros têm a mesma lógica de médias, né, de pontuação e de conformidade que os hospitais internacionais. Muito legal. Eu não conhecia essa média entre as organizações. Achei bem interessante, bem importante. E vamos lá, né? Vamos pensar que a minha organização escolheu trabalhar com a Joint Commission. Como é que começa o processo? Como entra em contato? Existe um período de preparação que tem algum tipo de suporte? Né? Você começou a contar para a gente aí essa diferença que o CBA acaba fazendo a parte de educação. Como é que funciona isso e como é que se entra em contato aí para começar o processo? Isso. Bom, como eu disse, mesmo que a instituição faça um contato direto com o escritório JCI, né, lembrando que o escritório JCI fica em Chicago, nos Estados Unidos, né, a gente aqui, por exemplo, tem uma relação quase que diária com eles por conta de uma série de questões, mas a referência vai vir para nós no CBA, né, o nosso contato é cba@cbacred.org.br, né, com CRED de mudo, e a partir dali a gente começa, o primeiro contato é de entender qual é o objetivo do trabalho daquela instituição, né? Porque, Carolina, acho que uma coisa fundamental da gente dizer é que o selo de acreditação é uma etapa consequente, né? E não é, inclusive, final, né? O selo é o final. Não, o selo é o começo de tudo, porque quando você recebe aquele selozinho dourado, o compromisso está assumido. Então, a gente tende a fazer uma reunião preliminar com aquela instituição e entender dela qual é a perspectiva. E se o diretor ou o representante disser, não, a gente quer se acreditar no menor tempo possível, né? A gente vai, então, desenvolver um programa de trabalho, né? A gente tem algumas minutas que a gente chama de projetos de implantação,
de projetos de preparação, e isso vai também, por exemplo, do perfil da instituição, né? Não tem a ver, é importante também deixar isso claro, só com o tamanho estrutural da instituição, né? O que essencialmente a gente vai olhar do ponto de vista do que a gente chama de perfil institucional é a complexidade assistencial. Então, muitas das vezes, aquele hospital não tem muitos leitos, o hospital tem 100, 120 leitos, mas tem 3 UTIs, uma UTI adulto, uma UTI neurológica e uma UTI neonatal. Então, você sabe, né, claramente que isso aumenta essencialmente a complexidade da instituição. Tem uma emergência aberta, tem um pronto-atendimento aberto, tem uma unidade ambulatorial significativa. Então, quanto mais portas de entrada aquela instituição tem, mas isso gera complexidade do ponto de vista assistencial. Então, a gente vai desenvolver um plano, né, de trabalho, de implantação e de educação inicial para a metodologia. Obviamente que o foco central é o manual aplicado, se hospitalar, se ambulatorial, se domiciliar, assim por diante, e a gente vai indicar o que a gente chama de um educador. Nossos profissionais têm esse título, são educadores, não são acreditadores, são educadores, e vão assessorar, dentro de um cronograma que vai ser definido com essa instituição, um conjunto de atividades programadas para esse hospital. A gente sempre orienta a constituição de um grupo de trabalho interno, né? Porque também é importante entender que não somos nós que vamos fazer as mudanças, as melhorias, né? A nossa orientação esse é um caminho que aponta para uma conformidade, uma adesão ao requisito. E, por fim, obviamente que isso envolve também o próprio tempo de cada instituição. Claro. Se aquela instituição, por exemplo, precisa de obra física, precisa de obra estrutural, provavelmente esse tempo vai ser maior do ponto de vista. Então, para vocês terem uma ideia de um hospital desse porte médio que eu falei, né, mesmo com essa complexidade, o tempo que a gente tem observado para alcançar a primeira acreditação tem sido entre 18 a 24 meses de trabalho. Mas essa é a média, não é uma definição da metodologia, né? Então, legal. Existe uma visita que se faz diagnóstico, existe uma forma de reconhecimento do status inicial daquela organização, ou alguma autoavaliação que se realiza da organização para começar esse planejamento, essas intervenções, né? Sim, já existe, quer dizer, dentro da etapa que eu chamei de implantação e educação, um primeiro estímulo que a gente faz com os profissionais e gestores já é ir processando uma autoavaliação, né? Porque quando você lê o requisito do manual, você sabe ali, existe uma política para tratamentos de emergências, desastres, de catástrofe. Não existe essa política, né? Pode até ser que o hospital tenha um projeto, um processo, melhor dizendo, né? Algum trabalho, mas não tem um instrumento fundamental, que é uma política, um documento normativo, né? Existe um processo para avaliação do corpo de enfermagem, do corpo médico. Não temos, isso não está estruturado, a gente faz uma coisa ou outra. Então, a própria leitura do manual já vai trazendo essa sensação. Mas os nossos educadores vão orientando esse processo de autoavaliação. Mas essa autoavaliação, ela não é formal dentro do sistema da JCI, não, ela é dentro do processo educacional de vocês, então. Isso, exatamente. Tá? Não existe um instrumento, um sistema, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma orientação, bem dito, do processo educacional que a gente faz. Tá? É super importante. Agora, uma lógica que a gente sempre trabalha, você citou, é de ter o mais breve possível, sim, uma avaliação em caráter diagnóstico. Tá? É uma avaliação que a gente já coloca dentro do projeto como parte integrante, né, do trabalho. Isso sim é formal, e aí vai depender, obviamente, como eu disse, do tamanho, né, estrutural, complexidade, perfil daquela instituição. Para vocês terem uma ideia, um hospital
sempre terá, no mínimo, 5 dias com 3 avaliadores. O número de avaliadores máximo é 6, né? Porque depois de 6 vira uma assembleia também, não dá para ter pontos de vista. Mas você imaginar hospitais da estrutura e complexidade como Einstein, como Sírio-Libanês, como Alemão Oswaldo Cruz, ou como o ICESP, esses, na verdade, demandam mais avaliadores, né? E uma questão que a gente sempre tenta convencer, né, principalmente os gestores, né, tem sempre uma questão um pouco de preocupação, uma certa até vaidade, nós não estamos prontos para ser avaliados, mas o que a gente quer é um diagnóstico, né? Então, quanto mais breve esse diagnóstico acontecer, mais o plano de trabalho, de melhoria vai ser melhor definido e melhor estabelecido, né? A gente fizer aqui uma ilustração, você imaginar que eu tenho uma pneumonia no meu pulmão. Mas qual é a extensão dessa pneumonia, né? Qual é o alcance que ela tem, né? Qual o compromisso e qual é o tratamento, né, que eu vou inferir ou definir para esse tipo de situação. É a mesma coisa que eu falei. Muitas das vezes a gente encontra ainda hospitais, por exemplo, que não têm estruturas relacionadas à contenção, combate a incêndio, né, os detectores, os sprinklers, tudo isso que são necessários. Outras têm muito mais dificuldades com processos. Isso também é uma questão. E você teve essa experiência, a gente sabe que muitas das vezes uma tomada de decisão da direção, né, executiva ou direção clínica é importante para você, por exemplo, definir que nenhum paciente entre no centro cirúrgico sem consentimento informado, preenchido, né, assinado. Agora, assim, mas não podemos prejudicar o trabalho do cirurgião, não podemos prejudicar o trabalho do centro cirúrgico e tal. Ou você vai olhar segurança, ou você vai olhar aceitar, né, o processo diário. Então, esse trabalho, quanto mais cedo, vai ser muito mais produtivo, inclusive, para que a gente desenvolva o plano de ação. Então, quando a gente começa o trabalho com uma nova instituição, a gente, em média, coloca isso entre o 4º e 5º mês para que a gente já tenha uma avaliação diagnóstica mais estruturada. Legal. E aí, cumprido aí o plano de preparação da organização, quem determina aí, como se determina o momento da visita de acreditação, como funciona aí esse fluxo né, esse processo aí de acreditação em si, dessa vinda, né? É que agora a gente tem avaliadores brasileiros, mas da seleção de avaliadores, da presença deles dentro da organização, como funciona isso? Isso, tá? Bom, dentro do nosso plano de trabalho, né, a gente chegou até o diagnóstico, o plano de ação. Esse diagnóstico vai nos dizer o quão mais distante ou próximo aquela instituição pode estar de alcançar uma acreditação, né? A gente tem um plano médio, né, de trabalho com as instituições em termos de contrato de 10 a 12 ou até 14 meses, porque esse é um prazo médio para essa etapa inicial. E dentro também dos meses seguintes, a gente vai fazendo o que a gente chama de avaliações focais ou de avaliações simuladas dentro da instituição, para ir entendendo quanto o plano de trabalho, né, e as não conformidades ou parciais vão sendo resolvidas e vão sendo trabalhadas. Como a gente falou antes, não é 100% de conformidade, tá? Então, numa etapa lá na frente, a gente vai submeter, numa avaliação simulada, as regras que eu comentei aqui no início, né? E a decisão final sobre solicitar a avaliação da JCI é exclusivamente da instituição, né? Obviamente, o que a gente faz? A gente assessora, apoia, indica, né? Faz uma orientação, mas a decisão de solicitação é exclusivamente da instituição. A questão é que a JCI pede cerca de 4 a 6 meses de antecedência para incluir uma avaliação no calendário, né? Agora tem ficado mais difícil porque o número de avaliações tem aumentado, e mesmo esses avaliadores brasileiros,
eles têm saído para fazer avaliações fora do Brasil. Né? Diminuiu a mão inversa de vir estrangeiros, mas os brasileiros, até pelo número maior, têm conseguido dar conta dessa agenda. Então, nesse momento, para você também ter uma ideia, Carolina, desculpe, teve instituições que chegaram a ficar 4 anos em processo. Nossa, porque tinha obra física, mudou liderança no meio, né? Mudou a estrutura de gestão, né? E aí aquilo tudo foi num vai e volta, pensa, né? Estrutura. Às vezes a própria instituição nos pede, olha, a gente vai dar um tempo, a coisa não está funcionando como a gente gostaria. Então, isso também varia. Né? O que conseguiu com menos tempo foi com 1 ano e 7 meses. Né? Então, não existe também muitos atalhos, né, Helena? Tem bastante coisa que precisa de tempo para ser cumprida mesmo, né? Porque isso é interessante, porque muitas vezes as metodologias são acionadas, o pessoal acha que assim, em 1 mês o problema está resolvido, e na verdade, muito longe disso. E aí, como é determinado a equipe de avaliadores que vai fazer essa avaliação, esses 5 dias e 3 avaliadores, são até 6 avaliadores no máximo, isso para todos os hospitais, por exemplo, isso é padrão também na visita de acreditação? Sim. A lógica é sempre a mesma, né? Para acreditação, para reacreditação. A gente, na educação, também costuma usar a mesma estrutura de avaliação, até para ir, na verdade, colocando a instituição, né, dentro do modelo que a própria JCI utiliza. Nós, aqui também, educadores, participamos de treinamentos da JCI, né? Existem uma série de atividades que a gente encontra, os webinars que a gente participa e acompanha, né, até para manter atualizado, por exemplo, a estrutura da agenda da avaliação. E existe um instrumento, no nosso caso, junto de todo o manual, de cada manual, existe um guia de orientação para avaliação. Tá? Então, esse é um instrumento que nós também traduzimos junto com o manual. E esse guia ele vai, na verdade, detalhando cada questão, cada atividade prevista. Então, por exemplo, existe na primeira manhã do dia toda a sessão de revisão de documentos da instituição. Então, a instituição precisa disponibilizar tudo aquilo que é do documento normativo, que são parte dos requisitos do manual. E essa organização desses documentos vai sendo orientada, por exemplo, nesse guia, de como colocar esses documentos, tanto versão física quanto versão digital, como deve se compor a organização disso, né? E logo em seguida existe a primeira atividade, que é justamente a discussão sobre o Programa Global de Melhoria de Qualidade e Segurança da instituição. E aí o guia vai trazer, dentro dessa atividade e todas as outras, quem deve participar da instituição, que tipo de abordagens serão feitas dentro dessa reunião, que capítulos e padrões serão essencialmente abordados em termos da discussão. E uma coisa bem legal que muitos hospitais gostam, em instituições, é que vem, inclusive, perguntas que podem ser feitas pelos avaliadores. Né? Então, vai te dando um script do que o avaliador pode perguntar em relação àquela abordagem. Obviamente que o contexto da reunião vai sendo mudado, dinâmico, conforme as respostas que a gente observar. Se a gente, por exemplo, agora o manual, né? E eu sei que isso também vai ser uma das perguntas. Uma coisa que o manual trouxe mais recentemente é que a responsabilidade sobre gestão de qualidade e segurança não é mais daquela mocinha lourinha da qualidade, ou moreninha, como a gente ouvia de diretores, né? É verdade. Não, é aquela mocinha lourinha que às vezes nem o nome, né? Por incrível que pareça, sabe. Então, hoje, quem responde pela definição e pelo desenvolvimento do plano de gestão de qualidade é a liderança executiva da instituição. Então, ele tem que estar preparado para participar desse processo. E, dentro disso, a gente vai estruturando toda a agenda da avaliação
e, como eu citei, né, o número de avaliadores vai em função da complexidade, mas também da estrutura, né? A gente, por exemplo, dizer que tem instituições que têm unidades externas. Então, em determinados dias, um avaliador vai ter que sair daquela e ir no ambulatório X, no pronto atendimento Y, né? Não tem visita para serviços terceirizados. Isso Legal. É a própria instituição que responde por todos os controles, tem que mostrar as evidências. Mas unidades externas, que são portas de entrada do sistema, eles precisam ser visitados. Legal. Muito bom. E aí, o resultado dessa visita, né? Todas essas evidências, na verdade, avaliação de documentos, entrevistas, né? Verificação in loco, ele é reunido num relatório, é isso? Esse relatório vai apontar o quê? Ele traz não conformidades ou ele traz as conformidades, né? Ele coloca o que foi identificado como evidência para cada requisito. Como é que ele é apresentado? Assim? Não, então o relatório, na verdade, ele é apontando, né, as parciais conformidades e as não conformidades. Então, o avaliador tem que escrever para os 1.200 elementos, se tiver alguma questão, ele vai apontar o que motivou o julgamento dele para ser parcial conforme ou para ser não conforme, tá? E as conformidades, elas vêm só com o status de conforme, entendendo que aquilo está previsto dentro do próprio requisito. Algumas orientações são colocadas para, inclusive, vamos dizer, esclarecer a instituição de ações de melhorias que são necessárias. Vamos dizer assim, embora nos serviços de pediatria, UTI adulto e, vamos dizer, hemodiálise, foram observados que os prontuários de pacientes estavam em avaliações consistentes, tá? O mesmo não foi observado nas unidades X, Y, D. Então, a gente está apontando na descrição de que existem experiências positivas, né, conforme, que elas podem ser espelhos para você, na verdade, aumentar a abrangência e a consistência disso dentro da instituição, né? Alguns requisitos são o que a gente chama de críticos, né? Então, a abordagem do julgamento do avaliador tem uma também lógica que a JCI insiste muito, que é de não categorizar, principalmente não conformidade, sobre uma única evidência, sobre um único achado. Toda vez que ele encontra, ele precisa o quê? Ele precisa ir aprofundando essa investigação, verificar. Não, investigação, esquece essa palavra, não é boa. Essa verificação para entender se aquilo de fato se conforma numa não conformidade. Agora, eu tenho 10 portas de emergência, saída, segurança funcionando normalmente. Uma delas está bloqueada. Mas se todas as pessoas correrem para aquela porta, o que vai acontecer? Vai ser um caos, um desastre. Então, isso é que a gente chama de criticidade. Então, às vezes, uma única evidência tem tal criticidade que o hospital já recebe não conforme. Não conformidade. Legal. E me diz uma coisa, né? Encerrado lá os 5 dias de avaliação, existe algum tipo de feedback antes da elaboração desse relatório, no sentido de dizer que o desempenho, né, que vai ser recomendada a acreditação, ou esse tipo de informação não é passado no encerramento da visita? Porque essa é uma expectativa muito grande dos profissionais que estão passando pela avaliação, né? Isso, sem dúvida. Carolina, acho que a gente tem que entender que todo esse processo não é uma fiscalização, né? Não é uma perspectiva de você penalizar a instituição por questões que, muitas das vezes, a gente percebe que, embora tenha havido um esforço, aquilo não chegou no nível adequado ou satisfatório de execução, né? Então, a JCI, nesse guia, né, também de orientação, explica claramente, existe aquele período de pendência que a gente chama. Sabe a escola que a gente fazia a recuperação? Não passei, não alcancei a nota, então você tem um prazo para recuperar essa questão. Então, dependendo da situação de não atendimento às regras que eu citei, por exemplo, de pontuação,
o hospital tem até 120 dias de tempo para solicitar uma revisão da pendência. Tá? Legal. Se o avaliador considerar que aquilo não teria tempo nesses 120 dias, ele já vai incluir como uma não conformidade. Agora, não, o esforço foi tanto, vocês poderiam resolver isso com mais, né, uma ação, mas que não ultrapasse 120 dias. O prazo de 120 dias é a definição também da própria instituição. Não, em 30 a 60 dias resolvi, eu já encaminho para a JCI, e isso pode demandar o quê? Só o envio de amostras de relatório, de uma evidência, conforme o requisito. Agora, se depender de uma visita do avaliador, tem o que a gente chama de visita focal. Então, o avaliador vai voltar no âmbito daquela questão, né, no âmbito daquela, por exemplo, não conformidade, e vai verificar se, de fato, aquilo foi resolvido ou não. Agora, eu não posso deixar o avaliador encontrar novos problemas, né? Sim, porque ele não vai lá especificamente, né, cego de tudo mais. Então, tem um prazo de 120 dias, né? E todas as pendências que ficam, mesmo, né, daquelas que o hospital atendeu as regras, a instituição atendeu as regras, mas ficarão aquelas pendências, principalmente de parciais conformidades, que não infringiram nas regras. O hospital precisa apresentar um relatório de melhorias sobre essas pendências. E esse relatório vai ser acompanhado pelo escritório da JCI, não é por nós, CBA, é pelo escritório da JCI, e é o chamado CIP, né, que os hospitais, as instituições citam o CIP, às vezes eles pedem ajuda, que é o Strategic Improvement Plan, que é um plano estratégico de melhoria. Então, o hospital, quando eu falo hospital, instituição, por favor, instituição, de saúde, a instituição fica sendo acompanhada e precisa responder ao desenvolvimento desse plano estratégico de melhoria. Legal. Vamos pensar que a instituição conseguiu conquistar, né, a acreditação, e aí, então, ela vai permanecer, ela conquistou essa condição por um período de 3 anos. Existe a possibilidade dessa acreditação ser cancelada durante esses 3 anos? E o que levaria a esse cancelamento? Você já disse para a gente que a JCI não faz visitas de acompanhamento. Como é que a Joint Commission Internacional acompanha essa organização acreditada para acompanhar a qualidade da assistência que ela tá oferecendo? Isso, Bom, acho que, indo pelo final, embora não exista essa exigência da manutenção, né, hoje a gente tem 90% dos nossos clientes acreditados com projetos de manutenção conosco, né? Então, eles ficam, na verdade, desenvolvendo atividades de atualização, né, de acompanhamento, inclusive avaliações completas de manutenção dentro de projetos que cada um define, né? Mesmo esses mais antigos, se a gente falar do Einstein, Sírio, né, Samaritano, São Paulo, são hospitais que já foram acreditados há muito tempo, mas mesmo hoje eles mantêm conosco projetos de manutenção, entendendo que esse apoio externo, essa assessoria, funciona positivamente. Uma coisa que a gente, por exemplo, faz frequentemente nas instituições é a formação de auditores internos da qualidade. Né? Então, são pessoas que também vão dentro de casa fazendo esse papel de acompanhando a evolução do programa de acreditação. Né? Porque, como a gente disse, o selo agora te dá uma responsabilidade muito maior. Né? Então, isso é uma outra coisa. Agora, sim, existem condições em que pode haver necessidade de, inclusive, reavaliar o hospital e reavaliar a concessão, a outorga do selo de acreditação. Por exemplo, a ocorrência de um evento sentinela, né, que naquele da JCI é o topo mais grave, morte, lesão grave ou permanente de pacientes. Existe um conceito de notificação, que é importante, né? Existe um processo, isso está dentro do manual. E quando essa informação vem por outra fonte, que não a própria instituição, isso já de cara demanda uma visita focal na instituição. Tá? Então, existe no manual, todos eles agora estão sendo atualizados para isso,
A primeira seção do manual se chama Requisitos para Participação na Acreditação. E os primeiros requisitos tratam de quê? De confiabilidade de informações, né? Claro. Se ele é 50% da instituição, 50% da JCI, que outorgou um status, né? Então, se existe uma quebra dessa cadeia de segurança, por exemplo, falsificação de informação divulgada de forma errônea dentro de mídias, sites, né? Existe pessoas na JCI e nós também, CBA, que tem gatilhos, triggers, que vão acompanhando informações nas redes sociais, nas mídias, para entender se a informação sobre acreditação tem algum impacto. E hoje a gente recebe um número até bastante significativo de contatos, mensagens e até algumas denúncias sobre hospitais acreditados. Então, se isso vem para nós, CBA, automaticamente isso é enviado para a JCI, que é quem outorga, e há uma comunicação para a direção daquela instituição. Então, se a instituição, por exemplo, foi denunciada por alguma questão, essa informação não chegou à JCI de forma adequada, houve um grau de omissão ou de falsificação, o selo pode ser suspenso temporariamente, e se depois confirmado, avaliada a situação, o selo é suspenso definitivamente. Tá? No caso do temporário, né, e ele não conseguir, por exemplo, reacreditar no período definido, ele fica na quarentena de 1 ano para solicitar nova acreditação. Tá? Então, tem algumas sanções, algumas penalizações em relação a isso. Muito legal. E me diz... Carolina, desculpe, eu acho que outra coisa importante para... claro. Tá? É que quando a instituição ela é acreditada, no contrato vem um termo, e nesse que eu falei, requisitos de participação, agora vem um requisito que cita que aquela instituição pode ser visitada a qualquer momento por avaliadores da JCI. Tá? Então, é o que a gente chama das visitas não anunciadas, que já aconteceram e deixaram alguns de cabelo em pé, né? Porque aí tem aquela lógica de não estar preparado. Eles têm adotado essas visitas não anunciadas aqui no Brasil com bastante frequência, Heleno? Porque houve um momento em que eles estavam fazendo alguns pilotos e tal, e aí não sei como isso aí foi evoluindo aqui dentro do Brasil. Isso, até porque uma das coisas, né, a gente até conversou lá em termos do escritório central, né, eu fui membro do Comitê de Padrões por um tempo, né, existem representantes dos diferentes continentes, aí, países, né, fazer um sistema de rodízio, até para gerar uma dinâmica no próprio comitê. Agora eu sou um membro consultivo, e uma das reuniões, uma questão que ficou lá bastante clara é o seguinte, que essa questão, por exemplo, da visita não anunciada, aqui no Brasil se tornou fácil. Por quê? Porque tem avaliadores brasileiros. Claro. Em outros países, você precisa do tradutor, né? E o tradutor precisa de uma dinâmica de logística, de chamar. Então, aquilo acaba não sendo tão surpresa do ponto de vista. Agora, aqui no Brasil, não. Chama um avaliador, bate na sua porta, e foi o que aconteceu, né? E a pessoa me ligou desesperada, Heleno, tem um avaliador aqui, disse que veio para anunciado. Falei, olha o seu contrato, está lá, não esqueça, está no guia, né? Está dentro dos requisitos, então abre a porta para ele e boa sorte, né? Tem que estar, se prepare, então, é meio como visita da vigilância sanitária, sai todo mundo correndo, desesperado, e até a história de trabalhar para a qualidade acontecer de verdade e não só para os avaliadores verem, né? Eu acho que é o grande motivo dessas visitas não anunciadas. Interessante, mas de deixar todo mundo de cabelo em pé, realmente. Como, assim, já, né, chegando aí mais para o final da nossa entrevista, como funciona o cuidado com a qualidade das visitas, a qualidade do trabalho dos avaliadores? Como é que a JCI trabalha esse processo para manter ele, né, funcionando? Porque, afinal de contas, são muitos avaliadores, muitas organizações. Como é que eles trabalham todas essas questões?
Isso. Bom, acho que a primeira coisa são os próprios critérios de seleção desses avaliadores, né? Primeiro que a gente quer pessoas que tenham maturidade pessoal e maturidade profissional, né? Então, nenhum avaliador entra no processo com menos de 10 anos de formação na sua graduação principal. Nenhum avaliador entra no processo sem ter pelo menos 5 anos de experiência comprovada e ativa dentro dos segmentos dos processos que ele vai estar atuando. E também nenhum avaliador entra se ele tiver mais de 2 anos afastado efetivamente de atividades, seja assistenciais ou gerenciais. Por quê? Porque ele vai entrar no hospital para avaliar um processo contemporâneo, atual, do dia a dia. Imagina se agora entrar no centro cirúrgico e está acontecendo uma cirurgia robótica, né? Ou você entrar numa oncologia e está acontecendo lá uma navegação, uma coisa, né, que é absolutamente contemporânea, recente. Então, os critérios já de inclusão, no nosso caso também, os educadores seguem os mesmos critérios, e a partir daí ele passa a integrar o que a gente chama de educação continuada de avaliadores. Então, tem um programa de educação que eles precisam atender, tem um indicador de frequência, presença, de acompanhamento, né? Então, mesmo online, você mesmo sabe que hoje os sistemas como o Zoom nos permitem saber se a pessoa está acompanhando ou se não está, tem algumas estratégias importantes, então ele precisa cumprir todo esse processo. E quando eles vão para a avaliação, existem 2 níveis de avaliação do trabalho dele. Um da própria instituição, que responde a cada final de avaliação a um formulário específico de avaliação da equipe, e outro do escritório central, e nós também, CBA, em relação à atuação dessas pessoas. Toda equipe tem um líder, esse líder é o sênior, né, daquele grupo, esse sênior também tem essa atribuição de monitorar todo o desenvolvimento desse trabalho, né, em termos daquilo que é a expectativa, porque a gente sabe que, e a gente ouve isso, né, tem os aspectos técnicos, mas tem os comportamentais, né? Nós somos seres humanos, às vezes somos influenciados por vários fatores, e naquele dia eu não estou de bom humor, não estou feliz, estou com um problema, né? Então, a gente já pede que, se houve essa situação, peça para sair, né? Aquele filme, mas mesmo que se implique numa substituição de última hora, mas a gente precisa estar também monitorando e trabalhando. Então, a gente também internamente tem algumas ações que são dinâmicas de grupos, entrevistas direcionadas, tem um psicólogo que faz uma ação em relação, por exemplo, àquela questão da abordagem, né? Da questão de você tratar como conduzir a pergunta, como ouvir a resposta, como interagir com as pessoas. E algumas regrinhas vão sendo, inclusive, criadas, porque o avaliador, às vezes, tinha dificuldade, né? E você pode ter acompanhado isso, quando entra numa instituição, tem uma procissão atrás dele, né? De pessoas a acompanhar. Então, a gente resolveu isso, no máximo 4 pessoas podem acompanhar, justamente para não criar, inclusive... Tumultuar tanto e criar situações pouco inóspitas, né? Para dificultar. Isso, E uma questão que foi fundamental também na criação da equipe brasileira, Carolina, não foi só resolver a questão de custo, né? Porque pensa que é só resolver a questão de custo de viagem internacional, ou da tradução, que também era muito, muito caro. Mas o que resolveu muito, e as instituições relatam isso? As diferenças culturais, as diferenças contextuais, as diferenças legais, regulatórias, né? Eu nunca me esqueço das enfermeiras americanas vindo fazer avaliação no Brasil sem entender a estrutura de enfermagem do Brasil, de funcionamento, né? E os próprios médicos também. O Brasil não falava de privilégios clínicos, né? Não falava dessa lógica, e essa conversa era, às vezes, muito difícil do ponto de vista de entender que um médico hoje brasileiro não tem exigência no Conselho Regional, né, seu, de apresentar privilégios clínicos. Sim. Isso vai
especialização ou não, mas nem às vezes o hospital sabe se ele tem esse privilégio. Se ele tem ou não, nem verifica, né? Gente, nem... Legal. E para encerrar, assim, de verdade agora, né? Qual é o maior valor agregado que a metodologia da JCI traz para a organização, além do fato, né, de ser a acreditação da JCI, que é super conhecida internacionalmente, reconhecida e tal, mas o que traz para a prática da organização, que é acreditada pela metodologia, né, palpável para quem está ali no dia a dia da assistência? O que você enxerga que é o maior, que são os maiores destaques, assim? Isso. Carolina, você está antecipando, se me permitir também, né? Eu sei que seu portal tem um alcance excelente, sensacional, né? A gente, em fevereiro, vai fazer também uma live, um webinar, justamente com 4 diretores de grandes instituições acreditadas, para que eles pessoalmente falem sobre isso que você está colocando, né? Porque Legal. É muito importante, né, as pessoas entenderem essa sua ótima pergunta. O que agrega de benefício dentro do processo? E os relatos que a gente ouve, assim, CBA, Heleno, né, independente de alcançar o selo ou não, as melhorias já vão sendo construídas, né? E um diferencial que eu ouço muito de relatos de instituições, por exemplo, que inclusive migraram de outra metodologia para a JCI, é o alcance tanto do processo de ponta assistencial, né? E eles citam muito assim, é impressionante quanto os avaliadores conversam com os médicos, conversam com os enfermeiros, conversam com os técnicos da radiologia, do laboratório, conversam com as pessoas que estão ali na execução final daquilo, né? E a gente vai entendendo que um primeiro benefício é justamente a gente alcançar essas ações de melhoria junto desse pessoal de ponta, que às vezes a coisa vem inversa, né? A gente vai determinando coisas de cima para baixo e quando chega na ponta já não tem o alcance esperado. Então, um dos benefícios que eles citam muito são, de fato, melhorias assistenciais clínicas de ponta. Agora, como o manual também aborda as questões gerenciais, operacionais, e essa última edição ela veio aprofundando bastante a questão da eficiência operacional, da eficiência de gestão de recursos e até financeira, isso também vai alcançando a questão da gestão organizacional, né? Então, do ponto de vista de melhorias, elas vão se ampliando tanto do quanto da questão principal de qualquer instituição de saúde, que é o cuidado ao paciente, mas também naquilo que reflete a gestão daquela instituição. Então, os benefícios vão sendo aprimorados à medida que aquele grupo vai incorporando o entendimento dos padrões, né? Claro. A gente ouvia muito aquele discurso, os médicos resistem, mas não é essa palavra. Eu acho que você tem que levar para eles justamente qual é, dentro do trabalho que ele realiza, quais são os benefícios que viriam em função da adesão ao processo, e hoje em dia isso tem sido bem mais tranquilo. Eu concordo. Acho que, na verdade, a gente foi trabalhando qualidade e acreditação ao longo dos anos, assim, achando que depois os médicos viriam e esqueceu que só fazia sentido para o dia a dia deles, né? Todas essas solicitações e exigências que são feitas. Exato. Heleno, muito obrigada. Assim, foi um prazer ter você aqui, explicando aí com tanto detalhe, né? Muito obrigada, é super importante, porque eu acho que uma das coisas que precisa acontecer é a gente desmistificar um pouquinho o processo de acreditação, porque, afinal de contas, ele é um grande direcionador de qualidade, né? Fomentador de melhoria assistencial na prática, e a gente está precisando tanto disso aqui no Brasil, que é super importante. Então, eu vou agradecer em nome do portal, em nome aí dos nossos assinantes e seguidores, e vou deixar para você aí, se você quiser alguma coisa que você não tenha falado, alguma coisa que você queira destacar, para a gente poder encerrar. Ótimo. Acho muito obrigado. Também fico sempre muito feliz em poder
discutir, né, ampliar essa oportunidade de esclarecer as pessoas sobre essa questão. Mais uma vez, nos colocamos à disposição aí no e-mail que eu citei, cba@cbacred.org.br, também recebemos nesse sentido. Uma coisa também que as pessoas colocam é como é que eu posso ser parte da equipe CBA? Então, isso é uma coisa que a gente faz através do que a gente chama de curso de introdução à acreditação internacional. Esse é um dos caminhos que a gente faz seleção de pessoas, né? Lembrando aquela questão dos critérios curriculares que eu falei aqui. A gente vai ter uma turma agora em fevereiro, mas ontem as vagas esgotaram. Encerraram já. Acabaram, a gente vai abrir uma outra turma provavelmente no final do mês de março, então também caberá, né, do ponto de tempo aí de divulgação, e nesse e-mail também podem ter informações. E eu acho que a última coisa que eu queria, usando essa palavra, desmistificar, é justamente também uma questão do custo, né? Porque a JCI é muito cara, e não é a verdade, né? Hoje a gente tem uma análise de mercado, informações, ela está absolutamente dentro do patamar de outras metodologias internacionais que estão sendo aplicadas no Brasil, e existe toda uma possibilidade de negociação. O preço não é o mesmo para todas as instituições, nem nós, CBA, nem da JCI. O valor é agregado ao tamanho, à estrutura, ao projeto, à duração da avaliação. Tudo isso implica na composição do valor, né, desse trabalho. E, independente da questão do valor, é aquilo que a gente falou dos benefícios. Acho que esse é o principal aspecto que a gente deve considerar aí para esse processo ser implementado dentro de uma instituição. Então, agradeço muito, um prazer revê-la também, falar contigo, né, e alcançar aí os seus espectadores nesse canal, é importante. Tá ótimo, muito obrigada. Então, gente, nós vamos ficando por aqui e até a próxima entrevista aí com mais uma metodologia de acreditação para vocês, tá bom? Tchau!